Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, vimos aí a equação do segundo grau, então agora nós estamos preparados para ir para a função do segundo grau, beleza? Então vamos lá ver o que é essa função. Então pessoal, como na função do primeiro grau eu expliquei para vocês que ela tinha uma cara, a função do segundo grau também tem, galera. E qual é a cara da função do segundo grau? É essa daqui, ó, ax² mais bx mais c. Isso te parece familiar? Sim, né? A gente acabou de ver aí a equação do segundo grau, tá? E ela tem aí o mesmo formato. Isso pode ser chamado de f de x? Sim, pessoal, o y sempre pode ser chamado de f de x, tá? É a mesma notação. Beleza, galera? E aí, o que acontece, pessoal? Como que se comporta o gráfico dessa função? Tá? Então, o que acontece aqui? Como se apresenta o gráfico? Tá? Primeiro, eu vou colocar um exemplo aleatório antes de explicar algumas particularidades. Tá? Então, basicamente, o gráfico da função do segundo grau é uma parábola. Tá? Então, sempre vai ser uma parábola a função do segundo grau, que é uma figura assim, mais ou menos. Tá? Vou fazer ela aqui da melhor forma que eu puder, mas não garanto perfeição. Vamos fazer aqui um pouco melhor. Beleza? Então ela é bem melhor que isso, tá? Mas é que aqui é difícil de desenhar. Mas isso daqui é uma parábola. Beleza, galera? E aí o que a gente tem que chamar atenção nessa parábola? Depois eu vou explicar como ela aparece para baixo, para cima, enfim. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que observar é este ponto aqui. Pessoal, esse ponto é um ponto de intersecção entre o eixo y e a nossa parábola. Como é um ponto de intersecção entre a curva e o eixo y, obviamente que esse ponto tem como x o valor zero, tranquilo? Então, se eu colocar o zero aqui no x, vai zerar tudo, vai sobrar o quê? O c. Então, na verdade, esse cara aqui é o c, tranquilo? Então, viu aqui o cruzamento aqui da parábola com o eixo y, nós temos que ter consciência de que esse cara é o termo independente aqui na função, que no caso nós chamamos de c. Tudo bem? Outros pontos que temos que tomar conhecimento aí. Esses dois. Galera, esses dois pontos, eles são as raízes. E o porquê que eles são as raízes, galera? Porque como é a intersecção da função com o eixo x, isso significa, né, qualquer ponto que está em cima do eixo x tem um valor de x e o y valendo zero. Né, galera? Então, valores de x que zeram a função são as chamadas raízes, como a gente viu aí na equação do segundo grau, que a gente calculou as raízes, ou seja, nós calculamos os valores que zeravam aquela equação. Tudo bem? Um outro ponto que vale a pena ser chamado a atenção é este ponto aqui, galera. Ó. Este ponto aqui, tá? Que neste caso é o mais baixo da função. Mas para a gente definir, a gente vai falar que é a ponta da função. Às vezes isso aí é o máximo e às vezes é o mínimo. Tá? E esse cara leva o nome de vértice. Tudo bem? Esse cara aqui é o vértice. E esse vértice corresponde a um ponto. Né? Ele tem um x do vértice e vai ter um y do vértice. Tá? Então esse aqui é um ponto V com um x do vértice, y do vértice. A gente vai estudar isso ainda a fundo. Beleza, pessoal? Tranquilidade aí quanto ao nosso gráfico. Beleza? Show de bola. Aí o que acontece, galera? O gráfico se apresenta como uma parábola. Assim como o gráfico do primeiro grau se apresenta como uma reta. Só que tem diversas formas dessa reta se apresentar, assim como vai ter diversas formas dessa parábola se apresentar. Tá? Então a gente vai fazer aqui alguns exemplos. Tá? O primeiro deles é o seguinte. Eu vou dar aqui duas funções. Beleza? Duas funções. Dois gráficos, na verdade, né? De função do segundo grau. E um deles eu vou desenhar de um jeito e o outro invertendo. Vocês vão ver em relação ao quê. Então imaginem vocês o seguinte. Nós temos uma parábola assim. Essa ficou bem melhor do que a primeira. E uma outra, por exemplo, assim, tá? O que acontece, galera? Eu não posso falar que uma função do segundo grau é uma função crescente ou uma função decrescente. Esse conceito não existe para segundo grau. Por quê? Porque certo momento aqui, ó, da esquerda para a direita, ela está descendo. A partir do vértice, ela está subindo. Então, com o domínio limitado até o vértice, ela desce e depois sobe. A mesma coisa aqui, ela sobe e depois desce. Então, falar que a função do segundo grau é crescente ou decrescente não faz sentido nenhum. Tudo bem? Só se você limitar o domínio, isso pode acontecer em alguma questão. Tá? Mas você vai conseguir perceber isso.
E aí o que acontece, galera? Essa função aqui, nós vamos falar que ela está com a concavidade para cima, ou seja, a abertura da parábola está para cima. Quando isso acontece, você tem que lembrar que o A é positivo, galera. E quem é o A? O A é quem acompanha o x². Então, lembrando, isso daqui é uma função ax² mais bx mais c. É uma função do segundo grau, assim como essa daqui também é. Tá? Então, essa daqui é uma y, ax² mais bx mais c. E aí o que acontece, pessoal? Quando o A é positivo, que é o cara que acompanha o x², a função está com concavidade voltada para cima. E o contrário, né, que quando o A é negativo, ou seja, menor que zero, nós temos a concavidade para baixo. Tudo bem? Aí tem uma brincadeirinha que um professor amigo meu fez uma vez que talvez possa fazer lembrar. Se o A é positivo, o Bob Esponja está feliz. Você vai desenhar o Bob Esponja aqui. Ó. Olha que desenho bonito, hein? O Bob Esponja está feliz. Se o A está para baixo, né, quer dizer que está triste. Ela está triste. Ó. Ela está triste, significa que o A é negativo. Então, se ele está negativo, ele está para baixo. Né? Está triste. Então, temos aqui o Bob Esponja triste. Beleza, galera? Então, uma brincadeirinha aí. Tudo bem? Então, isso daqui, o que é? Se o A é positivo, concavidade para cima. Se o A é negativo, concavidade para baixo. Agora, pessoal, nós vamos ver outros parâmetros que definem o desenho desse gráfico. Vamos lá. Então, o que acontece, né, pessoal? Acabamos de ver aí quando a concavidade está para cima ou está para baixo. Quem vai definir isso é o A, tudo bem? Só que aí, o que acontece, galera? O que vai acontecer aqui? Também tem alguma outra coisa para se comentar em relação ao gráfico. Porque o que acontece, galera? Fique claro agora que eu não vou me preocupar se está para cima ou está para baixo. Tá? Eu vou desenhar variando aqui, porque nós vamos analisar um outro aspecto agora desse gráfico. Beleza? Vamos lá então. Ó. Eu vou desenhar aqui 3 planos cartesianos. Tudo bem? 3 planos cartesianos estão aqui. Yx, legal. E aí eu vou fazer uma parábola aqui. Vou fazer uma aqui assim. Vou fazer outra aqui assim. E vou fazer outra assim, ó. Tudo bem? O que acontece, galera? Se você olha aqui este gráfico, o que você observa? Que este cara está tocando, vou fazer de outra cor aqui, em 2 pontos distintos o eixo x. Então, essa parábola ela cruza em 2 pontos o eixo x. Se você olhar essa daqui, ela cruza em um ponto só, ela só encosta. Se você olhar essa daqui, ela não cruza o eixo x. E por que eu disse que não precisa ter atenção se essa parábola é para cima, para baixo? Porque isso acontece dos dois. Tá? Vou até fazer aqui, em pontilhado, o contrário. Tá? Por exemplo, essa daqui, ó, ela estaria assim, com concavidade para baixo. Mas o que eu estou analisando é se está cruzando uma vez ou uma só ou nenhuma. Por exemplo, poderia aparecer assim. Essa daqui poderia aparecer assim. Tá? Então, isso daqui a gente já sabe. Se tiver para cima, o A positivo. Se tiver para baixo, o A negativo. E tudo mais vai funcionar para as outras, que nem essa daqui. Esse verde aqui, o A é negativo. Esse vermelho seria o A positivo. E assim por diante. Eu não estou analisando mais o A agora. Tá? Então, fique claro isso. O que eu vou analisar aqui? Quando eu vejo esse desenho que está cruzando em 2 pontos, o que nós temos que lembrar? Que isso vai significar que esta função tem 2 raízes. Tá? Então, se cruza em 2 pontos o eixo x, nós temos que lembrar que isso tem 2 raízes. E para isso acontecer, o delta tem que ser o quê? Maior que zero. Então, se a parábola cruza em 2 pontos distintos o nosso eixo x, o delta é maior que zero. Quando ele cruza em um ponto só, pessoal, quer dizer que tem uma raiz. Né? Na verdade, essa raiz é dupla. Então, ela não é distinta, tem uma raiz só. Isso acontece quando o delta é igual a zero. E, galera, isso a gente explicou na equação do segundo grau. Tá? Por isso que eu nem vou me ater muito a detalhes aqui. E aqui, galera, não cruza o eixo x. Se a parábola não cruza o eixo x, significa que essa parábola, essa função não admite raiz real. Então dá o quê? Delta negativo. A gente lembra como o delta está dentro de uma raiz quadrada. Se ele for negativo, não tem raiz real, né? Então não vai cruzar aqui o eixo x.
Beleza, pessoal? Então, esses gráficos aqui, ó, que eu fiz o tal do Bob Esponja, né, tudo certinho, tem que estar na sua cabeça, porque muitas vezes vai ser dito assim na questão. Ah, sabendo que a parábola cruza em um único ponto o eixo x, calcule tal letra da função. E aí você vai ter que ter na cabeça, pô, cruza, ela só encosta no eixo x, né? Um ponto só, delta igual a zero. Você vai lá e aplica essa conta, tá? Então, fica bem atento com esses estilos de gráfico, tá? Concavidade para cima, A positivo. Concavidade para baixo, A negativo. Isso vale para tudo. Pegou aqui, cruzou em 2 pontos, delta maior que zero. Cruzou em um ponto só, delta igual a zero. Não cruzou em nenhum ponto x, delta menor que zero. Beleza, pessoal? Legal, galera. Vamos lá agora ver a última parte dessa matéria, que é a questão do vértice, tá? Então vamos estudar o vértice, beleza? O que é o vértice, galera? Como eu mostrei ali há pouco para vocês, o vértice ele é o bico da parábola, tá? Então nós vamos fazer aqui 2 exemplos, beleza? Para mostrar quando esse bico ele significa máximo e quando ele significa mínimo. Legal? Então vamos fazer aqui uma parábola com concavidade para cima, ou seja, com A positivo, e vamos fazer aqui uma com a concavidade para baixo, que significa A negativo, tá? Vou fazer assim. Legal? E aí o que acontece? Aqui também não vamos se importar se está cruzando uma, duas vezes, não importa. Qualquer parábola vai ter o seu vértice, tá? Qualquer um aqui. Mas eu dei esses 2 exemplos. O vértice, galera, ele está exatamente aqui, ó, na ponta da parábola, tá? Então temos aqui os vértices, beleza? Então esse cara é o vértice, esse cara é o vértice. E aí o que acontece? Como eu expliquei para vocês lá no início, ele é um ponto normal. Então ele tem um par ordenado. Ele tem x vértice, y vértice, tá? Mesma coisa aqui. Ele tem o x vértice e ele tem aqui o y vértice. E para calcular essas coordenadas, existe uma fórmula, tranquilo? Então, lembrando, né? Isso daqui são funções do segundo grau. Ax² mais bx mais c. Para calcular o x do vértice, ou seja, a abscissa do vértice, nós temos que usar a seguinte fórmula. Menos b sobre 2a. Beleza? Então, essa é a fórmula do x do vértice. Também tem um jeito de calcular a fórmula do x do vértice, que é somar as raízes dessa função e dividir por 2. Tá? Também isso acontece. Beleza? Porque o vértice ele fica exatamente no meio das raízes. Então, é a soma das duas dividido por 2. Ele está sempre no meio, exatamente no meio. Tá? Esses dois segmentos aqui são iguais. Beleza? E tendo o x do vértice, se você achar o x do vértice e jogar na função, você vai achar o quê? O y do vértice, né? Porque ele é um par ordenado. Mas também tem uma formulinha para encontrar esse y. Tá? Então, para você calcular o y do vértice, você tem que fazer menos delta dividido por 4a. Beleza, pessoal? Então, essas são as fórmulas para o vértice. E aí, o que acontece, galera? O que a questão acaba te pegando algumas vezes aí? Essa parábola, ela tem um máximo ou ela tem um mínimo? Galera, ela tem um mínimo, tá? Então, se a concavidade está para cima, ela tem um mínimo, ela chega num lugar mínimo e depois sobe, tá? Então, nesse caso aqui, esse ponto é um mínimo. E aí, o que ocorre, galera? Este cara, como está com a concavidade para baixo, ele tem o quê? Um máximo, beleza? O vértice, então, ele faz papel de máximo e mínimo. Isso vai depender do A. Né? Se o A for positivo, a parábola vai ter um mínimo, né? Dá para olhar aqui. Se tiver se o A for negativo, a parábola vai ter um máximo. E como isso é perguntado, galera, na prova? Ele pergunta 2 coisas. Olha, ele pode chegar para você e falar assim: qual é o ponto de máximo ou o ponto de mínimo? Ou ele pode chegar aqui para você e perguntar o valor máximo ou o valor mínimo. Isso confunde muita gente. Por quê? O cara não sabe se ele tem que calcular o x do vértice ou o y do vértice. E aí você nunca mais vai errar. Se ele quiser o ponto de máximo ou mínimo, ele está se referindo ao x do vértice. Ponto de, né? Ele vai falar o ponto de. E quando ele fala o valor, ele se refere ao y. Tá? Então, o x é o que causa o valor máximo.
tá? Que é o tal do ponto de máxima aqui, o x do vértice. E como que isso às vezes aparece nas questões, galera? Os caras perguntam assim, por exemplo, uma empresa vende camisetas. Aí ele fala que o lucro dessa empresa é calculado por uma função do segundo grau. Tá? E aí ele pede para você assim, quantas camisetas eu tenho que vender, essa empresa tem que vender, para obter lucro máximo. Então o que ele está querendo? Ele não está querendo saber o valor do lucro máximo, ele quer saber quantas camisetas você precisa vender para obter lucro máximo. Ou seja, ele quer saber a causa do lucro máximo. Quando ele fala da causa, ele está se referindo ao ponto de máximo, que seria o x do vértice. Tá? E se ele perguntasse qual é o lucro máximo, você entende, pô, ele quer o lucro, ele quer o valor em si. Então, nós calcularemos o y do vértice. Beleza? Isso também funciona para outros tipos de função. Por exemplo, do segundo grau também, mas outros tipos de exercício. Sabendo que uma empresa que vende computadores, ela tem um momento que ela tem um lucro mínimo. Tá? Quantos computadores ela vende nesse momento de lucro mínimo? Pô, ele está querendo o que causa o lucro mínimo. Então, ele quer o x do vértice. Tá? Ele quer saber o valor do lucro mínimo. O mínimo que ele lucra naquele ano, por exemplo. Ele vai lucrar 5 mil reais. Tá? Seria o mínimo, seria o y do vértice. Beleza, galera? Então, a função do segundo grau, ela não tem tanto segredo. Tá? Então, ela é tranquila. A gente vai fazer exercício aí na próxima. E nos exercícios a gente comenta algumas outras coisas que pode vir a aparecer. Como a forma canônica, tá? Que é a fórmula que ela é fatorada, tá? Mas isso eu vou deixar para os exercícios para a gente ver melhor, tá? Eu gosto muito de deixar algumas explicações para os exercícios, acho que fica muito mais claro. Beleza, galera? Agora, com isso daqui, você já resolve praticamente todas as questões de função do segundo grau. Legal, galera? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tamo junto. Exercícios na próxima, hein? Faz exercício e vê a resolução. Valeu, galera!